a partir do versículo 7. 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 7. Na mesma palavra introdutória que foi lida pelo nosso presbítero Romildo. Amém? Diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, Eusá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que se chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esta foi a referência que o nosso amado escolheu para embasar no tema da campanha, trazendo a presença de Deus para a nossa casa. A Arca da Aliança, ela é um símbolo da presença de Deus, né? O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela é, na verdade, uma espécie de baú. Ela media ou mede aproximadamente 1,10 m de comprimento por cerca de 75 centímetros de altura e 75 centímetros de largura. Ela era feita de madeira de acácia e recoberta de ouro puro por dentro e por fora. A tampa dela era de ouro puro. Essa tampa, nela estava em cima 2 querubins com as asas entrelaçadas um para com o outro e de joelhos, e um olhando para a face do outro. A Arca da Aliança, ela foi construída na Península do Sinai por 2 homens que chefiaram a construção não só da Arca da Aliança, mas também de toda a estrutura do tabernáculo e dos seus demais móveis. Quem liderou foi Bezalel e Aholiabe. Se a gente ler lá os últimos capítulos do livro de Êxodo, nós vamos ver entre as peças construídas também a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estavam 3 coisas: as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, que Moisés talhou e Deus escreveu nelas. A segunda, estava o bagaço do maná que Deus jogou no céu como prova da providência de Deus no deserto, e também a vara de Arão que floresceu. Agora, a Arca da Aliança, ela simboliza a presença de Deus. Por que a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus? Ora, antes da construção da Arca e do tabernáculo, Deus falava com Moisés do topo do Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe. Após a construção da Arca da Aliança e também do tabernáculo, sempre quando Deus falava com Moisés, com Arão e com o seu povo, o que acontecia? Deus descia, em forma de luz, em forma de chama, sobre a arca, no meio dos 2 querubins, de forma que os 2 querubins estavam ajoelhados
a presença de Deus ali em cima da Arca da Aliança. Então Deus falava com o povo a partir da Arca da Aliança, de cima dela, de entre os dois querubins. Então, isso é o porquê de a Arca da Aliança ser considerada, simbolizar, a presença de Deus. Glória a Deus. A Arca da Aliança, ela foi usada pelos hebreus na travessia do Jordão. Ora, eram os levitas que poderiam carregar a arca, mas não eram só os levitas que carregavam a arca. Ou melhor, não era simplesmente os levitas que carregavam a arca. Na lei existia pessoas específicas organizadas por Moisés para carregar cada pedaço do tabernáculo e cada módulo do tabernáculo. Não era qualquer um que podia carregar a Arca da Aliança. Não era também qualquer levita que podia carregar a Arca da Aliança. Os que eram destinados a carregar a Arca da Aliança eram os levitas coatitas. Havia 3 famílias de levitas. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todas as 3, mas tinha os gersonitas, da família de Gerson, os coatitas, da família de Coate, e os meraritas, da família de Merari. Somente os coatitas, descendentes da família de Coate, do qual descendia Moisés, Arão, Miriam e os filhos de Arão. Somente os descendentes de Coate poderiam carregar a Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança ela foi usada para atravessar o Jordão. Quando os sacerdotes pisaram no Jordão, a Bíblia diz que o rio Jordão ele se abriu e ficou como se fossem 2 muralhas, uma em frente da outra. A Arca da Aliança também foi usada para derrubar a muralha de Jericó, só que ela não foi na frente. Na hora de atravessar o rio Jordão, ela foi na frente. Na hora de derrubar a muralha de Jericó, a arca ela veio atrás dos sacerdotes com a trombeta e atrás dos homens de guerra. A Arca da Aliança, ela vai passar, quando ela chega em Canaã, ela fica em Siló, juntamente com o tabernáculo. O tabernáculo, ele vai ficar na cidade de Siló. E tanto a arca quanto o tabernáculo vai ficar ali durante o período dos juízes, durante o período de Samuel, até ao momento em que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, Samuel aí era bem novo, não podemos precisar a idade dele, mas que ele era bem novo. Ofni e Finéias pegaram a arca, pensando nela como um amuleto. Eles pegaram a arca para vencer os filisteus. Ora, a Arca da Aliança não é um amuleto. A presença de Deus não é um amuleto. A presença de Deus não é um amuleto. E conduziram a arca, os israelitas perderam a batalha. A arca foi tomada e foi colocada no templo de Dagon, na terra, eu não lembro agora em qual cidade específica era, mas no templo de Dagon, a ponto de se encontrar a imagem de Dagon prostrada diante da arca do Senhor. E Deus começa a ferir a terra do Egito com várias pragas. Até que eles devolvem a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança vai parar em Kiriat Jearim. E é lá que Davi vai mandar trazer a arca. Uma coisa interessante que foi colocada pelo evangelista Carlinhos ali no púlpito, quando estávamos tratando a respeito do templo, é que a Arca da Aliança ela não foi trazida da forma correta. Qual é a forma correta de se carregar a
4 levitas Aleluia. da família de Coate. Eles pegaram a Arca da Aliança num carro novo e pessoas comuns a conduziram, a ponto de, quando os bois estavam atravessando um terreno acidental e eles tropeçaram, Uzá colocou a mão na arca para apoiar, e assim ele foi fulminado pelo Senhor, a ponto de entristecer Davi, e Davi mandar que a arca fique na casa de Obed-Edom. Muitas pessoas me perguntaram quem é Obed-Edom. O nome Obed-Edom do hebraico significa filho de Edom, ou melhor, servo de Edom, escravo de Edom, né? Nós vamos ver, na verdade, Obed-Edom é simplesmente um nome que significa escravo de Edom, mas Obed-Edom era um levita, porque Davi, ele não deixaria a presença de Deus em qualquer lugar, não deixaria a arca de Deus em qualquer lugar. Então a pessoa mais apropriada para ele deixar a arca era na casa de um levita chamado Obed-Edom. A arca da aliança, ela ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E nesse período, Obed-Edom prosperou, conforme foi lido em sua casa, a sua casa prosperou, e tudo que ele tinha, Deus abençoou e o fez prosperar. Passado o tempo, Davi, ele vai e traz a arca da aliança da casa de Obed-Edom para Jerusalém, para a capital da cidade de Israel, ou da terra de Israel. E a arca da aliança depois vai ser colocada anos depois no templo de Salomão, aonde ela vai ficar até o período do rei Josias. O rei Josias é o rei da época em que os babilônios eles vêm da Babilônia e sitiam Jerusalém. Jerusalém vai se tornar uma cidade vassala da Babilônia, porém ainda ela não foi conquistada. Isso ocorreu no ano 606 a.C., quando Josias ainda governava. A última menção que nós temos da Arca da Aliança no Antigo Testamento é a Arca da Aliança no Templo de Salomão. Após isso, ela desaparece como que misteriosamente. Existem várias especulações a respeito de onde a Arca da Aliança está. Isso tudo é só especulação, não tem prova de nada. Uma delas é que a Arca da Aliança se encontra na cidade de Zion, na Etiópia, e que o filho de Salomão, da rainha de Sabá, ele enganou o pai e levou a Arca da Aliança para a sua cidade, o Menelik, o nome dele. E a segunda especulação é de que Eliseu teria levado a Arca da Aliança para o Monte Sinai e teria guardado ela, teria depositado ela numa montanha. A terceira especulação, que é a mais provável, veja bem, não é a mais certa, não é que seja verdade, tá? É a mais provável. Eu não estou dizendo que está ali, mas a mais provável é que a Arca da Aliança, essa terceira opção ou especulação, de que Josias, sabendo da iminente conquista de Jerusalém pelo rei da Babilônia, ele mandou com que sacerdotes conduzissem a Arca da Aliança e a depositassem num túnel subterrâneo, numa caverna, embaixo daquilo que era o lugar santo dos santos do antigo templo de Salomão. E especula-se que alguns rabinos tenham visto a arca ali, e depois, por conta de ameaças de guerra entre muçulmanos e judeus, o local da onde se especula, né, tenha sido morado. Ora,
Dito isso, qual é a importância da arca? A arca da aliança simboliza a presença de Deus. A presença de Deus, ela não é um amuleto. Às vezes nós achamos que Deus, ele é o gênio da lâmpada, que nós queremos que Deus faça tudo aquilo que a gente quer. É como se Deus fosse um realizador de desejos, né? E alguns usam até a palavra determinar. Olha, se você, Renato, determinar que Deus vai te dar uma guitarra de última geração, Ele vai te dar, se você determinar. Eu estava ouvindo um pregador dizendo que, se você for orar, faz assim, ó. Isso eu vi na televisão. Coloca o dedo para cima, aponta como se fosse para o nariz de Deus e pede. Há aberrações, né, evangélicas que surgem. A presença de Deus não é um amuleto, Deus não é um jeito da lâmpada, Deus não é obrigado a fazer tudo o que nós pedimos como nós pedimos. Às vezes nós estamos esperando um sim de Deus, mas às vezes a resposta de Deus é um não. Para nem todas as coisas Deus responde sim. Às vezes Deus responde não. Precisamos estar atentos a isso para não murmurarmos contra Deus. A presença de Deus, se ela estiver no lugar errado, ela também pode trazer maldição. Porque a arca, ela estava na terra dos filisteus. Ela estava no lugar errado. Porque veja bem, aonde a presença de Deus está, alguma coisa acontece. Por isso eu digo uma coisa, que se algo não acontece com a gente, se algo de diferente, veja bem, se os nossos colegas de trabalho, se eles não são influenciados por nós, se a nossa vizinhança não é de alguma forma influenciada por nós, se nós de alguma forma não influenciamos, tem alguma coisa errada. Porque a presença de Deus, ela sempre é transformadora. A presença de Deus, ela sempre é transformadora. Ela sempre é, muitas das vezes, um sinal de bênção ou um sinal de juízo. Na casa de Obed-Edom, a arca da aliança, a presença de Deus, ela foi para a bênção, porque estava no lugar certo. Aonde está a presença de Deus? No lugar do nosso coração. É prioridade. O que é prioridade? São as bênçãos que Deus pode nos dar, materiais ou espirituais, ou se é a presença real de Deus. Nós estamos buscando o quê? Nós pentecostais costumamos buscar poder. Mas poder e a presença de Deus. Aonde tem a presença de Deus, tem poder. A Bíblia diz que estavam os 120 discípulos do cenáculo e eles estavam orando. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. E viram sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo, a qual pousou sobre cada um deles, e começaram a falar em outras línguas, e foram cheios do Espírito Santo. É a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Como nós conduzimos a presença de Deus? Davi, no primeiro momento, ele conduz a presença de Deus, ele conduz a arca da aliança de forma inadequada, através de bois. Depois ele carrega de forma adequada. Como nós temos conduzido a presença de Deus na vida da gente? Como nós temos reagido à presença de Deus? A presença de Deus deve
cantar, e nada contra o hino, mas em parte eu discordo desse hino, particularmente assim. Se os irmãos têm opinião diferente, não tem problema, mas eu discordo desse hino. A gente canta assim: antes de eu chegar na igreja, o Senhor já estava, porque esse lugar é o templo de Deus. Mas Deus, Ele habita dentro de nós. Aleluia. Então Deus chega neste lugar quando nós entramos aqui. Agora, coisa diferente neste lugar está o nome de Deus. Aí sim, mas a presença de Deus está dentro do crente. Como está a presença de Deus em nós? Será que nós temos Deus pela presença de Deus somente quando estamos na igreja? Quando vamos para casa, abandonamos a presença de Deus, maltratando o cônjuge ou o filho, ou falando coisas que não se devem falar, palavrões, etc. Como nós não ouvimos a presença de Deus? A presença de Deus está em nós. Na igreja, onde nós nos enchemos dela, através da oração, através da palavra de Deus. A presença de Deus está em nosso lar, onde também nós buscamos a Deus. A presença de Deus está na rua, em nós. A presença de Deus em nós está na escola. A presença de Deus em nós está no trabalho. A presença de Deus em nós deve estar no culto, em todos os lugares onde nós vamos. A presença de Deus deve estar em nós. O apóstolo Paulo escreveu, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. Veja bem, a Arca da Aliança em si, ela sumiu, mas o verdadeiro significado dela permanece. É a presença de Deus. Agora, o que acontece? A presença de Deus está na minha casa. Olha o tema da campanha: trazendo a presença de Deus para a minha casa. Casa na Bíblia, tá, irmãos? Tem vários significados. Se a gente for ler na Bíblia, casa tem vários significados. A casa pode significar a construção do monumento em si. A casa pode significar a minha família, né? Os membros da minha casa, pelo menos dois significados. Ora, a presença de Deus está na minha casa. Então, tem uma coisa que eu gosto de fazer lá em casa. Eu gosto de encher minha casa com símbolos cristãos, né? Eu acredito que isso não seja vaidade, porque eu entendo que a minha casa deve exalar a presença de Deus. Não somente naquilo que eu uso para enfeitar a casa, mas na minha vida, especialmente, principalmente na minha vida, né? Mas o que acontece? A presença de Deus está na minha casa. Quando eu saio de casa, eu oro a Deus. Quando eu volto para casa, eu oro a Deus. Minha esposa está lá, minha filha está lá. Mas, muitas das vezes, a presença de Deus não está com um parente nosso. A presença de Deus está em casa, na casa da construção. Mas, muitas das vezes, a presença de Deus não está na nossa casa, na nossa família. Está em mim, está na minha esposa, mas ainda está na minha filha caçula, mas a presença de Deus ainda não é real na vida da minha filha mais velha. Eu acredito que neste momento Deus está falando com a minha filha. Eu acredito que desde ontem, quando nós fomos naquele enterro, o enterro do homem de Deus, o quanto eu aprendi com aquele homem sobre simplicidade. Ele era uma pessoa muito simples. O quanto eu aprendi com aquele homem em relação ao conhecimento da Bíblia. Ele era um pastor que conhecia profundamente a Bíblia. Era uma pessoa muito simples. Pastor Edivaldo, esposo da irmã Andréia. Ele era uma pessoa cuja vida exalava a presença de Deus, manifestava a presença de Deus, preocupado em ganhar almas. Eu acredito que Deus está falando para minha filha desde ontem naquele tempo
preciso da presença de Deus. Nossos parentes precisam da presença de Deus. Porém, tem uma outra coisa. Deus pode estar falando no coração, mas também depende muito da pessoa. Deus pode estar falando no coração da pessoa, mas também isso depende se ela abrir o coração. Aqui foi dito: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele, e nele serei, e farei nele morada. A Bíblia também diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela está batendo no coração. Nós vamos orar para que ela venha quebrar o coração de pedra dos nossos parentes, dos nossos familiares desviados. Nós estamos aqui com esse propósito: levar a presença de Deus para cá. Agora, em relação ao tema, olha o tema: trazendo a presença de Deus para o nosso lar. Trazendo, olha só, trazer a presença de Deus para o nosso lar. Aí eu saio do culto, vou para casa. Aí começo a falar mal da igreja, falo mal do pastor, falo mal do ministério. Eu estou levando a presença de Deus para minha casa? Eu estou trazendo a presença de Deus para minha casa? Não. Aí eu saio da igreja e vou para casa. Chego em casa, eu começo a xingar palavrão. Começo a falar da vida dos outros. Começo a fazer fofoca. Eu estou trazendo a presença de Deus para minha casa? Eu estou indo para casa. Aí eu chego em casa e começo a brigar com a minha família, com a minha esposa. Eu estou levando a presença de Deus para minha casa? Olha só, muitas das vezes quem leva a presença de Deus para a nossa casa somos nós. Não adianta nada, ou adiantará muito pouco, se Deus estiver falando no coração do seu familiar afastado,